Olá, gente, boa noite, eu sou o Diego e eu gostaria de estar trazendo aqui algumas informações referentes a um dos livros mais importantes da literatura ocidental, a Ilíada de Homero. Mas o que eu tenho a dizer de antemão? Eu não sou nenhum especialista no assunto, eu sou um amante e peguei algumas informações e gostaria de compartilhar com vocês. Por exemplo, uma das informações que eu tive a oportunidade de ver, mas de forma também bem assim, não em toda a sua completude, foi uma das aulas do professor Harman Brediton. É um médico que estudou em Yale. Então, daí nós podemos ver que nós podemos extrair informações de uma pessoa que não é especialista, né? Há uma barreira a mais nessas informações. Eu peguei de uma palestra em inglês, né? Visto que meu inglês assim não é muito avançado, eu fiz uma transcrição da aula, uma aula de mais ou menos cerca de 1 hora, e vou tentar aqui compartilhar com vocês um pouco das informações que foram passadas nesta aula, né? O professor Harman, ele começa falando, né, para quem não sabe, a Ilíada é a primeira obra de literatura do Ocidente, né? Ele começa falando, né, que a história em si é a história de uma guerra que aconteceu, a Batalha de Troia, talvez tenha se tornado ainda mais conhecida depois do filme, né, do filme de Hollywood aí, não sei se foi Hollywood que fez o filme, então é uma batalha bem conhecida, né, e a história em si, ele fala, a história em si não é o mais importante, né, segundo o professor, ele fala que o mais importante é a linguagem, né? Ele fala aqui, ó, a maneira como Homero conta a história é impressionante. Uma linguagem bonita, uma bela linguagem. Ali, o embrião da literatura, e eu acredito, não sou especialista, mas uma das funções da literatura é escrever de forma bela. Né? Aí ele fala, não é uma história complexa, né? A guerra, se eu não me engano, dura 10 anos. E essa história é contada bem no finalzinho, ali, no final da história. Né? Então, Homero se concentra nos momentos finais dessa batalha. Aí o professor fala uma coisa bem interessante, né? Uma das características das pessoas, dos artistas, das pessoas que escrevem, das pessoas da ciência, é a observação do mundo, né? Inclusive é uma área que nós vamos comentar nessa série, que a série é filosofia, música, que é a minha área de atuação, a área que eu estudei muito, ainda vejo que tem muito ainda a ser estudado, e a literatura, né? E uma das características das pessoas que querem conhecer algo, até a palavra já fala, é conhecer. O que você precisa fazer para conhecer? A observação muito atenta. Né? Por exemplo, você vê o comportamento das pessoas e consegue descrever, por exemplo, Machado de Assis, como ele consegue saber a essência, né? Assim, adentrar de forma profunda e descrever de forma tão correta a realidade, né? Porque muitas vezes nós sabemos, assim, nós sentimos, mas não temos assim a capacidade de Machado de Assis de colocar no papel. E é isso que Homero faz, né? O professor Harman fala que ele tem uma capacidade de entender a psique humana, né? Então é uma coisa muito interessante, uma característica dos artistas, eu acho, dos cientistas, né? Que é justamente essa observação aguçada. E eu já vi essa citação de uma outra maneira, eu não vou lembrar o autor, que ele fala que, claro, na realidade Platão, né? Mas a cultura grega em geral fala que o Ocidente é apenas um rodapé. Imagina um livro escrito, várias palavras e tem um rodapézinho lá, pequenininho. Somos nós. Ele fala que é isso, né, o autor, né? Então, tudo que nós vemos, grande parte das influências que nós temos hoje, a maneira como as pessoas se comportam, em grande parte veio dessa cultura, né, da Grécia antiga. E aí é que ele diz, ó, a história da América começa na Europa Ocidental. E a Europa Ocidental começa na Grécia. E a Grécia começa em Homero, né? E aí foi o que eu falei, né? As características podem ser extraídas aí, né? Podemos identificar em Heródoto, um grande historiador, e Tucídides, né? As influências que eles trazem até hoje em nossos dias. Ele ainda fala, houve sim escritores fascinantes, maravilhosos naquela época.
mas Homero catou o Ocidente, né, com a Batalha de Troia. E aí vem a grande questão: será que a Batalha de Troia realmente aconteceu ou não? Hahnemann fala assim, ó, e será que aconteceu da maneira como Homero descreveu? Então, a história ela pode ser embelezada, pode ser expandida, e talvez não seja necessariamente verdadeira no sentido histórico. Porém, o autor fala uma coisa muito firme aqui, né? No sentido psicológico, né? De descrever como é a psique humana, a parte espiritual. Essa história tem uma profundidade incrível, né? Então podemos aprender muito com ela, né? Momentos exatos de crise, os momentos de crise ali, né? Quando Aquiles sofre como que eu posso dizer, né? Por exemplo, a questão da beleza, né? Como a, a beleza, ela pode ser uma coisa boa ou ruim. Eu demorei um pouquinho, porque na realidade essa guerra ela começou por conta de, se eu não me engano, salvo engano, 3 deuses que elas tiveram inveja ali, e essa guerra começou. Então olha como nós podemos aprender a extrair, por conta de uma contenda de 3 pessoas, uma coisa supérflua, acabou acontecendo esta guerra, né? Então isso pode nos ensinar muito, né? Desculpe a demora, fiquei tentando raciocinar aqui um pouquinho. Então realmente são sentimentos, né, comportamentos que atravessam milênios. Sim, milênios. São 2 milênios e mais 700 anos. 2.700 anos, né? E não lembro se essa frase fala, tem uma frase que fala que o maior juiz é o tempo, né? E se as pessoas carregaram essa obra por 2.500 anos, imagina uma pessoa está ali, está protegendo essa obra, os grandes pensadores da época vão e guardam, acham importante de guardar. E vai passando isso com o decorrer do tempo. Então essa obra provavelmente deve ter muito aí a nos transmitir. E para finalizar, a parte de hoje, essa transcrição deu 18 páginas, né? Cerca de 1 hora de aula, e essa aqui é só uma página. E então eu vou tentar ir falando aqui, mas devido ao tempo, né, às vezes a questão de edição, essas coisas acabam tomando um tempo muito grande, né? Então não sei quando vai ter outro vídeo desse, mas eu só queria compartilhar essa pesquisa aí com vocês. Vou tentar ser bem metódico, né? E compartilhando somente desse professor, porque tem pessoas maravilhosas falando sobre a Ilíada com muito mais propriedade do que eu, muitíssima mais propriedade. E aí a intenção é só, não é nem comentar muito, é mais ler o que os professores falaram, né? Às vezes fazer uma leitura da própria obra e indicar alguns professores como esse Harman Braddington, tá bom? Que fez essas aulas aí de Homero. E aí ele faz uma reflexão muito importante. Por exemplo, quando nós olhamos um templo, uma obra de antigamente, aquilo lá, um belo templo, quando nós olhamos no período paleolítico, aquelas cavernas desenhadas, nós olhamos para aquilo, podemos, ele fala, né, conjecturar, tentar imaginar o que a pessoa estava pensando, mas nós não podemos dizer categoricamente o que aquela pessoa estava tentando transmitir. Porém, com a primeira obra da literatura ocidental, qual é uma das características desse período? Era transmitir as coisas de forma oral, né? A comunicação se passava de forma oral. Com essa obra, nós podemos nos aprofundar na cabeça do artista, saber, ele fala, né, que com a escrita nós conseguimos conjecturar o que o artista pensa. Quando você vê, por exemplo, uma obra de arte, uma música como a de Beethoven, o que será que Beethoven queria dizer com... Você só pode conjecturar. Mas às vezes com a escrita, né, muitas vezes nem com a escrita isso é possível, né? E com a fala, mesmo uma pessoa falando, às vezes eu quero dizer uma coisa, mas você entende outra. Então, mas aqui eu estou só citando o que o professor fala, né? Então ele fala que com a escrita isso é mais preciso, você pode se aproximar um pouco mais do que o escritor está falando. E a linguagem escrita era usada mais para fins comerciais, né?
era usada na economia, na demarcação lá de terras, na colheita, e aí passou a ser utilizada como uma forma de arte. Então, com certeza, essa obra teve uma importância enorme e ainda tem para os nossos dias, tá bom? Então, muito obrigado a todos e espero que essas reflexões tenham colaborado com alguma coisa, tá bom? Muito obrigado.